Oiê, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre os livros que eu li em setembro. Bora? Bom, se você não me conhece ainda, meu nome é Bianca, eu vivo aqui em São Paulo. Decidi criar esse canal no YouTube para poder compartilhar com vocês um pouco sobre a minha visão de mundo, a forma como eu vejo a vida. E a lente que eu escolhi usar para isso é do mundo da leitura, da literatura, dos livros em geral. Então vamos para as estatísticas que eu sempre costumo fazer, pra gente entender mais ou menos o que eu tô lendo, né? Nesse mês eu li 5 livros, e desses 5 livros, um só foi de não ficção, e os outros 4 foram de ficção. Esse de não ficção é super fininho, realmente eu preferi focar na ficção esse mês. Até porque foram livros muito clássicos, parrudos, e enfim, fez todo sentido pra mim no momento. Desses 5 livros, eu li 2 mulheres e 3 homens, e eu li um livro brasileiro e 4 livros estrangeiros. Desses livros estrangeiros, a gente tem países como a Espanha, Estados Unidos, Chile, e Portugal. Essas foram as estatísticas básicas que eu gosto de passar aqui antes de começar a falar dos livros. Vamos falar das minhas opiniões agora. Bom, gente, não sei se vocês me acompanham no Instagram, mas lá mesmo eu já dei algumas pistas de qual poderia ser o livro que eu menos gostei. Esse mês teve um livro que eu não gostei mesmo, e é um livro clássico. Enfim, vamos falar sobre ele. Em quinto lugar ficou Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Por onde eu começo, gente? Esse é um livro que eu peguei na feira de troca de livros da Biblioteca Mário de Andrade. Fiquei feliz porque eu sempre quis ler esse livro, né? Eu já tinha lido outros 2 livros dela. Primeiro foi Longa Pétala de Mar, e depois foi Violeta, que também era um livro que todo mundo falava muito. E aí, peguei Casa dos Espíritos pra ler, tanto que ele furou a fila ali dos livros que eu tenho pra ler. Eu achei um livro cansativo. Isso não é um problema por si só, por exemplo. Um dos livros preferidos da vida pra mim é 100 Anos de Solidão, e é um livro cansativo. É um livro que você às vezes precisa fazer algumas pausas. Mas esse livro tem uma história inchada. Eu sinto que tá inchada, eu sinto que tem coisa demais que não acrescenta, e que talvez ela tenha escrito dessa forma pra poder dar um tom meio de realismo mágico, que ela quis criar um mundo extremamente dela ali na história, né? A autora, no caso. Pra poder fazer uma coisa assim um pouco mais deslumbrante, uma coisa um pouco mais suntuosa com essa história. Mas eu sinto que ficou inchado, eu não consegui me conectar com os personagens, principalmente as mulheres. Não gostei das personagens mulheres, nem a Clara, que é uma das personagens que deveria ser a mais cativante, né? É uma mulher que é privilegiada e tudo mais, mas a forma como ela lida com o marido, que é um personagem que ele foi construído para ser repugnante, mas que ele tem uma mudança de postura e em relação ao que ele sente por alguns outros personagens, tão brusca, tão feita de qualquer jeito, tão nas últimas 10 páginas do livro, que aquilo me irritou, né? E a forma como ela lida com ele ao longo da história me irritou também. Só que aí isso é mais uma opinião minha mesmo, não é um defeito, né? O que eu acho que é um defeito é a forma apressada como ela terminou esse livro. Eu também não gostei da forma como ela retratou uma revolução. Não ficou interessante, ficou chato, sabe? Ficou tipo meio palestra, meio livro de história do ensino fundamental, assim. Colocar a Alba nessa história e fazê-la participar dessa revolução sem ser por paixão, e sim por uma paixão que ela tinha pro cara, né? O Miguel, que era o cara que ela gostava. O que ela quis com isso, sabe? A forma como ela falava de mulheres gordas, dos mongoloides, tinha uma falta de tato em algumas coisas que, pra um livro que se pretende progressista, me incomodou um pouquinho. É uma história que eu, em diversos momentos, não tive vontade de continuar, mas como era um clássico, eu me propus a ler, eu falei, não, eu vou até o final pra entender por que eu não gostei dessa história. E acho que no fim é isso, gente. Eu acho que eu não gosto muito de Isabel Allende. Cheguei a essa conclusão, porque eu li os outros 2 livros dela. Eles são muito parecidos.
tem essa mesma temática, rola uma revolução também nesses outros 2 livros, tem várias gerações, tem mulheres que passam por várias coisas, mas eu não consigo gostar das mulheres que ela constrói, eu não consigo gostar das decisões que são tomadas. Se fosse coisa de um livro só, a gente fala, não, ok, ela quis criar isso pra essa história, mas tá em todos esses 3 livros que eu li dela, sabe? Então parece que é a visão dela de mundo colocada ali naquela história. Enfim, eu entendi que eu não gosto muito de Isabel Allende mesmo. Eu não entendi por que as pessoas gostam tanto desse livro. Não entendi mesmo. Eu não entendi qual é o apego delas com esses personagens, com a história, com o desdobrar. Enfim, fica aí o meu total espanto diante desse livro. Em quarto lugar tá esse livro aqui. É um livro de não ficção. É da Amélia Valcárcel. Ela é espanhola. É um livro que fala literalmente sobre memória, justiça e perdão. Eu acho que é um livro de filosofia. E ela fala um pouco sobre a história desses temas, né, na humanidade. Ela fala desde a justiça tabeliônica, né, onde impera o olho por olho, dente por dente, como que a sociedade se relacionavam através do crime e da punição, né, e que não existia perdão, e como que o cristianismo ressignificou isso, como o perdão ele passou de algo que só seres elevados, que só as divindades poderiam proporcionar para quem errou, isso passou também a ser uma condição possível para qualquer pessoa. E o perdão também passou a ser considerado um tipo de liberdade, né? Você se liberta do peso, do mal que te foi infligido. Mas isso, enfim, teve várias outras implicações ao longo da história, e ela vai falando sobre isso aqui nesse livro. É um livro bem interessante, fala um pouco sobre memória também, pensando em como a memória individual é diferente da memória coletiva, né? A nossa memória individual é algo sobre o qual nós não temos muito controle. A gente não pode escolher esquecer de algo. Já pararam pra pensar nisso? Quando você pensa, eu não quero mais saber disso, não quero mais lembrar, aquilo ainda fica na sua mente. E quando você quer muito lembrar de algo, nem sempre você consegue resgatar isso dentro da sua mente. Então lembrar e esquecer é algo que foge um pouco do nosso controle e que molda muito quais são as nossas experiências, né? Ao contrário da memória coletiva, que é uma memória que pode ser cultivada, que pode ser alimentada, que pode ser registrada. E a partir desses conceitos, assim, né, de memória coletiva, memória individual, perdão coletivo, justiça, punição, como que você mensura o quanto um crime prejudicou alguém, quanto que você mensura que aquele mal está pago, né? Que aquele mal já foi anulado por meio de uma punição e que as pessoas envolvidas podem seguir em frente. Enfim, todas essas questões permeiam a nossa sociedade desde sempre, e ela vai falando sobre isso aqui. E fala um pouquinho no final também sobre anistia e indulto, né? São questões que estão super atuais, né? A gente está vendo cada vez mais essa palavra anistia aparecer na política aqui no Brasil. Também a gente não precisa nem falar do agora, né? A gente teve essa onda de ditaduras militares nas últimas décadas, né? Na verdade, na segunda metade do século XX, em vários países do mundo. Então, o que é a anistia, né? E em que momentos ela faz sentido? Então, ela fala um pouco sobre como a anistia ela é solicitada, ela é invocada em momentos onde você vê que há crimes imperdoáveis, e a anistia anula, né? É como se não tivesse sido avaliado de forma correta que aquele crime foi cometido. Então, enfim, ela vai discorrer sobre isso aqui. Eu gostei bastante, me colocou pra pensar, mas eu sinto que em alguns momentos as ideias ficaram muito soltas e eu não conseguia juntar as coisas. E aí foi ficando meio chato e eu acabei até demorando pra ler um livro de 140 páginas, que eu poderia ter lido em um dia, assim. Então senti um pouco de falta de uma concisão, de uma coesão das ideias um pouquinho melhor, sabe? Algo nesse sentido. Acho que ele ficou meio solto. E é por isso que ele ficou em quarto lugar. Em terceiro lugar, já ficou um livro que eu gostei muito. A partir de agora, gente, foi um deleite. Esse mês de leitura, assim, me deixou impactadíssima.
E a gente começa a perceber por que clássicos reverberam em tantas gerações, em tantos países diferentes, em pessoas diferentes. São livros que conseguem alcançar alguma coisa ali da sociedade, algo da nossa humanidade que a gente compartilha. De alguma forma nós compartilhamos enquanto seres humanos e cabe pra todo mundo. Enfim, em terceiro lugar ficou Caim, do José Saramago. Português. Gente, esse livro aqui é bom. Esse livro é bom, eu li ele rapidinho, assim, 4, 5 dias. Deve ter umas 180 páginas, mais ou menos, sei lá. E é um livro em que o José Saramago pega esse personagem bíblico, que é Caim, e coloca ele pra viajar ao longo do tempo, tá? Então, toda a história de Adão e Eva é contada até chegar em Caim. Aí acontece o que acontece, né? Caim mata Abel, ele se encontra com Deus, Deus vai puni-lo a andar por aí errante, né? E tem uma marca na testa que vai mostrar que ele não pode ser ferido por ninguém, mas que é uma marca de impureza, né? E aí, quando ele vai cumprir o seu destino, que é andar errante, ele vai andando pelos desertos e tal, e isso faz com que ele viaje pelo tempo. E nisso ele vai visitando vários episódios da Bíblia, acredito que do Antigo Testamento. Eu não vou me arriscar, tô com quase certeza que ele tá falando só do Antigo Testamento aqui. Mas ele vai visitando vários eventos, como quando, por exemplo, Abraão quase mata o próprio filho, para provar a fé dele a Deus. Ele vai aparecer lá em Sodoma e Gomorra, que é uma cidade que vai ser queimada porque os homens estão se relacionando com outros homens. Ele aparece também naquela cidade, eu não lembro o nome, em que Deus também manda queimar todo mundo porque eles estão adorando um deus de ouro, um porco, né? Uma imagem que eles colocam lá pra adorar. Então ele vai aparecendo nesses episódios que são muito famosos. Torre de Babel também, ele aparece lá. E é engraçado porque ele vai questionando as pessoas do que é que tá acontecendo, né? Ele vai se ambientando, ele sabe, já que ele tá passeando no tempo, que não é muito bem a época em que ele nasceu, mas ele vai questionando as pessoas, tentando entender o que tá acontecendo, e cada vez que ele viaja no tempo, ele fica mais chocado, ele fica indignado em como Deus é cruel, sabe? E cada vez mais ele fica indignado que ele recebeu a maldição, a marca na testa por ter matado o irmão. E desde então ele só vê Deus matando todo mundo por os motivos mais torpes e inescrupulosos possíveis. Então, é uma crítica muito audaciosa, muito bem feita ao Velho Testamento, né? E são histórias que a gente escuta, né? Eu, por exemplo, eu nunca fui religiosa, mas eu cresci na igreja, minha avó me levava pra igreja, estudei escola adventista. Nós, por mais que não sejamos cristãos, nós estamos inseridos num meio muito cristão, então a gente tem acesso a essas histórias, né? A gente sabe, né, a Torre de Babel, o que aconteceu, essas histórias famosas, e elas são banalizadas na nossa sociedade. Nem parece que é um bagulho super questionável, e a gente fica assim, né? Que Deus é esse, que é todo da misericórdia e do perdão e que pratica esse tipo de atitude, que encoraja guerras, encoraja mortes de crianças inocentes, enfim, tudo isso está dentro desse livro de forma muito bem feita, muito bem amarrada. E tem outros 2 pontos interessantes, né? Primeiro é como ele se comporta diante de Abel, né? E tem uma hora que ele fala assim pra Deus, né? Quando Deus tá questionando por que você matou seu irmão e tal. Ele falou, não, eu matei meu Abel porque eu não podia matar você. Eu queria matar você, Deus. Porque foi você que desmereceu a minha oferenda. Foi você que desmereceu a minha oferenda. Não tinha motivo nenhum pra você fazer isso. Minha relação com meu irmão era boa. Você falou, estragou tudo. Eu queria ter matado você. Mas como eu não podia matar você, eu matei Abel. Então assim, ele foi sincerão, né? E no final ele ainda prega uma peça em Deus. No episódio da Arca de Noé. Enfim, o livro termina assim, no ápice. Eu achei incrível, gente. Recomendo demais, demais, demais. E a outra parte que eu esqueci de falar, né? Eu falei que ia falar 2 coisas. É como ele retrata Lilith. Gente, que incrível. Eu adorei a forma como a Lilith tá retratada nesse livro. Eu vou deixar só em aberto, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas se você já leu esse livro, me conta o que você achou. O que você achou da Lilith? O que você achou das mulheres? O que você achou da opinião do José Saramago, contada através da história do Caim. Em segundo lugar, gente, ficou outro livro que já tem meu coração. Quando eu postei que eu tava lendo ele no Instagram, várias pessoas vieram me falar que amaram esse livro, que esse livro mudou a química do cérebro delas, que tinha um eu antes e um eu depois desse livro. Então, imagina o impacto dele, né?
E ele foi uma indicação de uma amiga do Instagram mesmo. Ela tem um canal de livros também, um canal não, né? Um perfil de livros no Instagram, que é a Ana. E ela que me indicou pra começar a ler a Clarice. Eu já li A Hora da Estrela, mas ela me indicou esse aqui. Paixão Segundo GH. Gente, esse livro... Gente, a Clarice sabe de algo, né? A Clarice... ela sabe de algo. E assim, esse livro é muito bom. Só que eu dei 4,5 pra ele. E o 4,5, na verdade, não é nem pra ele, é pra mim. Porque eu não entendi tudo. Eu sinto que é um livro que eu preciso ler daqui a alguns anos ainda. Quando eu tiver um pouco mais madura, quando eu tiver um pouco mais de repertório. E aí ele vai me impactar. Eu sinto que ainda tá vindo o impacto que ele vai me causar. Porque o pouco que eu entendi já me deixou muito reflexiva, mas de uma forma intimista, muito interessante. Me levou pra um lugar muito interessante. É um livro que fala sobre uma mulher branca de classe média que perde sua empregada, a empregada vai embora, não sei se ela demitiu ou se a própria empregada se demitiu, enfim, não fica claro. E aí ela vai lá no quartinho da empregada arrumar as coisas e tal, e ela se depara com uma barata. E aí, boa parte do livro passa nesse momento em que ela se depara com uma barata, e ela sofre um processo de despersonalização. Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer com isso. Ela começa a se questionar de tudo que ela é. E ela começa a se perceber como uma imagem daquilo que ela acredita que ela é. Não como uma essência mesmo, sabe? Enfim, e aí ela realiza uma viagem dentro da própria cabeça dela, em que ela vai se despersonalizando, ela vai se desprendendo de tudo aquilo que compõe esse ser construído socialmente que a leva a se tornar GH, né? Enfim, e aí a barata, ela é meio que o meio pelo qual ela alcança esse processo interno e psíquico, assim. É um livro muito impactante. Tem alguns trechos, assim, que eu fui compartilhando ao longo da leitura no meu perfil do Instagram, porque eles levam a gente a pensar muito sobre como a gente entende a vida, sabe? É um livro muito profundo. Eu espero ser capaz de entender melhor ele no futuro, mas foi muito bom ler. Ele é um pouquinho cansativo, eu achei, assim. Só que não de um jeito ruim. Não acho que é um cansativo do tipo, o erro foi da Clarice. É um pouquinho cansativo do tipo, eu ainda preciso caminhar um pouco pra alcançar o cerne desse livro. Mas eu recomendo demais, gente. Eu só tomaria cuidado se eu fosse muito jovem ainda, estivesse tentando criar o hábito de leitura. Tipo assim, reserva um momento em que você acha que tá preparado pra ler esse livro, porque ele não é pra qualquer um, não é pra qualquer hora, não é um livro, eu vou abrir aqui e ler. Não, você não vai entender. Se prepara pra ler ele. E quando você estiver pronto, eu tenho certeza que vai ser incrível. Homens e mulheres, viu? Inclusive, vários homens me indicaram esse livro e falaram super bem. Homens, leiam Clarice Lispector. E, em primeiro lugar, na minha leitura de setembro, eu acho que esse deve ser o segundo livro que eu dei nota 5. Tô pensando aqui em Um Olho Mais Azul, que se tornou um dos meus preferidos da vida. Talvez eu tenha dado nota 5 pra algum outro, mas pra se equiparar com O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, tem que ser bom, viu? Porque eu amo muito aquele livro. E, gente, eu estou falando, em primeiro lugar, hein? O Quarto de Giovanni, James Baldwin. Gente, eu sabia já que eu ia gostar de James Baldwin. O pouco que eu conheço dele é muito de internet, né? Das entrevistas que ele dá, do papel dele como um militante negro. Mas isso aqui, gente, que obra-prima. Cara, é um livro muito bem escrito. A linguagem dele é muito bonita, é muito artística. O ritmo do livro é bom. Então ele não foi cansativo em nenhum momento. O enredo prende, é um enredo meio novelesco, é um enredo que fala sobre questões humanas, mas é basicamente um romance que envolve um homem que se apaixona por outro homem enquanto já está dentro de um relacionamento com uma outra mulher. Então eu acho que o James Baldwin, ele é extremamente cirúrgico nas questões que ele quer trazer, sabe? Essa relação que o David, que é esse homem, né, que trava com o Giovanni,
que é esse garçom italiano por quem ele se apaixona, suscita nele, revela pra ele coisas muito ruins sobre ele mesmo. E são questões que muitas vezes a gente não tem coragem de olhar pra dentro da gente, nossos egoísmos, o que é que a gente quer tanto manter na nossa aparência, que a gente acaba machucando as pessoas ao nosso redor, né? E como ele machuca também eu esqueci o nome da moça, né? Mas é a moça pra quem ele pediu em namoro, pediu em casamento, e que no fim eles acabam se reencontrando. Enfim, é um livro muito bom. Ele é muito bem escrito. Ele é doloroso, ele é triste, mas ele tem uma verdade. E ele coloca a gente dentro da mente de uma pessoa que tá ali em conflito consigo mesma, né? E que fica tentando jogar pra baixo do tapete essas questões de sexualidade, né? Só que elas ficam voltando. Elas ficam voltando. E aí, quando ele se vê lá no quarto do Giovanni, que ele descreve como se fosse o fundo do mar, como se ele tivesse apartado, né, do que tá acontecendo lá fora, ele percebe que ele não pode escapar mais, né? Isso não impede ele de ser bem escroto, né, ao longo do livro, mas eu acho que é uma viagem que vale muito a pena. Gente, leiam esse livro. E é muito legal que o James Baldwin tenha desafiado a sociedade e escrito sobre outras coisas além de ser um homem negro, sabe? Eu acho que a história por trás desse livro, né, a forma como foi difícil achar espaço para publicar isso, porque ele, enquanto um homem negro, tinha que escrever sobre a experiência de um homem negro e não haveria público, não haveria interesse num romance como esse, e ele ainda assim conseguiu, né, insistiu e trouxe ao mundo esse que é uma das obras-primas, né, dele, que um dos romances que fizeram mais sucesso, mostra pra gente como a gente tem que lutar pra... E aí eu trago a Clarice Lispector de volta, assim, sabe? Pra se despersonalizar um pouco, pra gente repensar qual é essa casca que a gente tá construindo e que a gente chama de eu, sabe? A gente precisa ter essa flexibilidade de abandonar essas noções prontas que nós temos sobre nós mesmos e ver até onde a gente pode chegar, ver o que a gente pode alcançar. Nós somos seres muito mutáveis, muito plásticos, muito dinâmicos. O que vai enrijecendo a gente são as nossas preocupações com o que pensam sobre nós, sabe? Principalmente isso. E eu não digo pessoas muito distantes, digo nossos familiares, nossos amigos, as pessoas com quem a gente se importa. E isso faz com que a gente se enrijeça cada vez mais e deixe de explorar a vida, sabe? Enfim, esses livros me ensinaram coisas muito incríveis. Sinto que foi um mês, assim, de enriquecimento muito denso, sabe? E ainda vai reverberar aí nos próximos meses tudo que eu pensei, tudo que eu aprendi com essas leituras. E aí, me diz o que vocês acham. Tenho certeza que muita gente vai me rechaçar por não ter gostado de Isabel Allende, mas acontece, né, gente? Enfim, acho que não ressoa em mim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês acharam dessas leituras, se vocês já leram algum desses livros, se vocês estão gostando dos vídeos aqui do canal. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.